Pai do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária. Nós continuamos na história e geografia bíblicas, mais especificamente o estabelecimento do reino de Israel. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, olha o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos entender dos seus mistérios. Muito bem, Saul está estabelecendo o reino, ele está conquistando o território, ele está derrotando os inimigos, ele está criando uma nação. Entretanto, alguém aparece para fazer sombra à sua fama, ao seu poder. Saul é uma pessoa bastante difícil, de personalidade bastante difícil, que não divide a glória com ninguém. Quase que ninguém mesmo, inclusive Deus. O que acontece é que, num determinado ponto, Saul começa a perseguir Davi. Davi começa a ser perseguido logo depois dele ser ungido, logo depois dele matar Golias e se destacar no exército de Saul. Então, Saul começa a observar que as pessoas fazem cânticos, fazem homenagens a Davi, coisa que para ele é demais. Então, ele não aceita esse tipo de coisa. O que acontece é que Davi está se destacando como um soldado, como um guerreiro, mas também como um líder que sabe liderar as pessoas. E isso Saul não vai admitir. Um segundo ponto importante para as perseguições é que, como nós já vimos, lá na batalha contra os amalequitas, Saul não obedece às ordens de Deus. E, portanto, naquele momento, rompe-se o vínculo, rompe-se a proteção, rompe-se, portanto, o senhorio que Deus exercia. E aí, Saul começa a manifestar alguns sentimentos ruins que a Bíblia fala de um espírito mau. Então, ele fica fora de si, ele fica violento, ele fica irascível. Ele não admite mais nada. E do nada, ele começa a agredir Davi, ele tenta matar Davi com lança, né? Então ele solta lanças, ele quer cravar Davi na parede, ele manda soldados atrás. Então o que acontece agora é que ele é afligido, ou seja, aquele sentimento ruim, aquela natureza má de Saul começa a aflorar. E como Deus não está mais com ele, aquilo começa a ficar cada vez mais grave. Lembre-se, Saul tem os seus problemas, como nós temos os nossos problemas, mas ele não se deixava cuidar por Deus. Saul era arrogante, né? Ele não quis esperar Samuel para fazer o sacrifício antes da batalha, ele mesmo sacrificou. Isso é função de sacerdote, não é função dele. Samuel não gostou disso, repreendeu, falou que isso estava errado. Ele era orgulhoso, ele fazia o que ele achava que devia, ele era teimoso, Deus mandava ele fazer de um jeito, ele fazia do jeito que ele queria. Ele não obedecia a Deus, até o ponto de Deus romper com ele. Então, por estas razões, Saul começa a perseguir Davi. E Davi, em vez de confiar em Deus, ele começa a fugir.
E nesta fuga, nós vamos ver, a fuga dele colocava em risco a vida de muitas pessoas, sendo que muitas pessoas acabaram morrendo exatamente porque Davi mentiu, enganou e Davi não deveria ter feito algumas coisas que fez, inclusive nesta fuga. Ele começa a fugir em Gibeá, que era o local onde estava Saul. Então era o governo, né, de Saul estabelecido em Gibeá. E ali ele teve amizade com Jonatas. Eles eram muito amigos, muitíssimo amigos, né? Então Gibeá fica aqui, ó. Essa é a região de Gibeá. Só para que o amado tenha ideia, Jerusalém está aqui e o Mar Morto está aqui. Então ele foge de Gibeá, ele vai para Ramá. Lembram que Ramá tinha duas possíveis localizações, uma aqui perto de Belém e outra um pouquinho mais para cima. Então ele foge de Ramá e de Ramá ele corre para Nob. Nob está aqui, ó. Nob tem a marcação aqui. Neste lugar de Nob, o que ele faz? Ele chega muito faminto, porque as pessoas não vão dar guarida para Davi, porque ele é um fugitivo do rei. O rei não permitia isso. Ele vai até ali e conversa com os sacerdotes e ele mente para os sacerdotes. Os sacerdotes lhe dão de comer, inclusive esse episódio é citado por Jesus lá no Novo Testamento, o amado pode dar uma olhadinha lá, Jesus cita isso, que Davi come dos pães da proposição ali em Nob. Aí o que acontece? Ele retira, ele estava sem arma, sem nada, ele pega a espada que era de Golias, ele pega para ele, né, mentindo aos sacerdotes. Quando ele foge dali, o que acontece? Saul ficou sabendo disso e ele manda os seus soldados e ele mata os sacerdotes, porque os sacerdotes estavam acolhendo um fugitivo do rei. Ele vai para Gate. Gate, aqui, ó, essa região aqui, Gate, já é dentro do território filisteu. Então ele foge para lá exatamente porque não tinha, no reino não tinha um lugar onde ele pudesse ficar, porque todo mundo denunciava ele. Então ele foi para Gate, que era fora do reino, e lá tentam pegar, ele se finge de louco, de bobo, começa a babar, etc e tal, e ele salva a sua vida desta forma. Depois ele corre, ele vai para uma caverna chamada Caverna de Adulão, que fica próximo ao Mar Morto. Dali ele manda os seus pais para se protegerem em Moabe. Por quê? Porque Saul estava matando todo mundo que era conhecido, que ajudava Davi. Depois ele vai para Herete, depois para Keila. E lá em Herete aqui é perto de Hebron. Ele vai para Keila. Lá em Keila, ele defende os habitantes de Keila contra as investidas dos filisteus. Então, ele luta pelos habitantes de Keila, que eram israelitas, contra os filisteus que estavam invadindo. Depois, ele vai para Zifa e Maom. Zifa a gente vai falar um pouquinho mais para frente no vídeo sobre Davi especificamente, mas de Maom eu quero chamar a atenção deste local aqui, porque Saul quase chega em Davi. Os habitantes de Zifa denunciam Davi e ele consegue chegar até Maom, mas ele quase é preso. Ele só não é preso porque naquele momento os filisteus empreendem um ataque aos israelitas. Então ele deixa Davi e corre
para socorrer os israelitas contra um ataque filisteu. Aqui neste local, Davi fica um bastante tempo e ele protege os homens de Nabal. Abigail, sua esposa, depois nós vamos ver, passa a ser viúva de Nabal. Nabal recusa auxiliar Davi. E aí, quando Davi marcha contra Nabal, antes dele chegar lá, Abigail intercede e ele não faz nada. Alguns dias depois, Nabal é morto. E aí, Davi chama Abigail para ser sua esposa. Tá? No Enguete, que fica nesta região também aqui do Mar Morto, né, ele, numa das cavernas, ele corta a orla do manto de Saul. Né? Então ele estava lá e ele corta a orla do manto. Né? Então ele foi se aliviar na caverna e ele cortou o manto. Ele volta para Gate, de novo aqui em Gate, e aqui ele recebe agora asilo do rei. Ele recebe asilo do rei. E o rei lhe dá uma cidade chamada Ziglac, que é a cidade onde ele mora, um pouquinho mais para baixo aqui, é uma cidade onde ele vai morar, onde ele vai viver com as suas esposas, até que Saul morre. Quando Saul morre, ele vai para Hebrom e ali ele é aclamado rei. Bem, amados, bons estudos.